Olá pessoal, estou gravando esse vídeo de hoje para falar sobre a nossa primeira estrutura de repetições, e a primeira estrutura de repetições que eu escolhi foi o for. Antes de começar a falar sobre o for especificamente, queria discutir um pouquinho o porquê da gente precisar de estruturas de repetição. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem legal. Eu quero, por exemplo, exibir uma linha na tela. Então eu posso simplesmente fazer echo e colocar essa linha na tela. E é muito fácil, funciona tranquilamente bem. Inclusive, vamos fazer um script chamado linha. E vamos colocar esse script para fazer isso. Ok. Mais x em vez de underline x. Se eu executar linha.sh, eu imprimo uma linha na tela. Se eu quiser imprimir 3 linhas, eu posso simplesmente duplicar essa linha. E agora meu script vai imprimir 3 linhas na tela. E tá tudo ok. Mas e se eu precisar imprimir 100 linhas na tela? Tranquilamente eu posso vir aqui, ok, e imprimir alguma coisa parecida com 100 linhas. Vamos ver se eu imprimir exatamente 100 linhas. 188 linhas. Tá, eu ainda posso... Pronto, ok. Agora 100 linhas exatamente. Só que eu não acho que o script ficou muito legal. E se não fossem 100 linhas, se fosse 1000 linhas? Então em algum momento o trabalho começa a ficar chato, começa a ficar maçante. Então, em vez de me repetir, né? Em vez de eu, programador, estar fazendo a mesma coisa várias vezes, eu posso colocar o script para repetir essas coisas. Então, deixa eu copiar o script linhas para L4, vou chamar de for1.sh. Então, vamos ver como é que isso ficaria com for. Legal, em vez de fazer uma vez, eu posso fazer. Essa aqui é a primeira sintaxe do for. Para ficar mais legal, vamos fazer uma indentação aqui. E vamos ver o que acontece. Olha aí, ele fez nossas 5 linhas de uma só vez. Vamos entender o que é que ele está fazendo? Tá. Primeiro a gente tem o nosso comando aqui, que é o for. Nessa primeira sintaxe, eu estou primeiro inicializando uma variável com 1, dizendo que o for vai ser executado enquanto essa variável for menor ou igual que 5, e que a cada iteração nós vamos fazer essa variável ser incrementada em 1. Eu coloquei o do aqui do lado do for, mas também é muito comum fazer isso aqui. Ok, funcionou perfeitamente. Outra forma de fazer o for, que eu vou mostrar para vocês, que é a segunda sintaxe, é dessa forma. Lembrando, como está em vídeo, vocês podem dar uma pausa, focar no script, pensar um pouco. Então eu só vou acelerar para o vídeo não ficar muito longo. Então, como vimos, o primeiro for imprime 5 linhas pontilhadas, e o segundo for, que tem uma sintaxe um pouquinho diferente, imprime 5 linhas com um caractere mais. Tudo bem. Eu vou diminuir um pouquinho esse limite. Em vez de 5 eu vou colocar 3. E vou fazer um terceiro for.
Nesse terceiro for, eu vou colocar, em vez de um único comando, eu vou colocar 2 comandos. Isso aqui eu estou mostrando apenas que o for vai executar tudo que estiver entre o do e o done, todos os comandos. Então no final é para ele imprimir 3 linhas alternadas, né? Então estamos vendo que ele fez exatamente o que a gente pediu. Legal. Antes de avançar, eu vou abrir um pouquinho a lousa e eu vou mostrar aqui um pouquinho, escrever aqui a sintaxe, essas duas sintaxes do for. A primeira sintaxe que a gente apresentou foi dois parênteses, pode ser igual a 0 ou igual a 1. Se quiser colocar o do aqui na mesma linha, tem que colocar o ponto de vírgula, senão não precisa. Aqui temos o corpo do for, a gente faz o que a gente quiser. Por exemplo, e depois não podemos esquecer de terminar o nosso laço com o done. Agora eu vou separar cada partezinha desse nosso for para eu tentar explicar o que é que cada parte faz. Essas partes aqui são a nossa sintaxe. Nós vamos precisar dessa parte em todo o for. E então nós temos uma parte vermelha, que é a inicialização. Depois nós temos, vamos dizer, uma parte verde, que é a condição de parada. E por fim, uma parte roxa, que é a atualização da variável. Vou também separar aqui uma parte amarela, que é o corpo do nosso laço. Então, o que acontece aqui? Só para simplificar um pouco, eu vou mudar esse 5 por um 3. Legal. O que está acontecendo aqui? Primeiro tem a inicialização. Então, esse for aqui, esse laço, é o equivalente a fazer isso aqui. Primeiro, a inicialização. Depois, ele vai e testa a condição. Então, ele faz se i menor que 3, pare o for. Depois ele faz o laço, né, o corpo do for. Então ele faz echo $i. Depois ele faz o incremento novamente e testa a condição. Se o for não parou, então ele repete o corpo, o incremento e o teste de condição. Assim, até que o for seja completamente executado. Deixa eu só circular aqui as partes do for. Esse aqui é um conceito bem legal. Então, inicialização é exatamente o que está aqui em vermelho. Depois o teste de condição é o que está aqui em verde. Serve para, se a condição não passar, ele parar o for. É exatamente para isso que serve esse segundo ponto, que é o verde. Depois temos
a modificação da variável do for e, logicamente, o laço, o conteúdo do laço, que é o que ele faz a cada vez que ele repete. Temos novamente o teste da condição, e esse teste de condição se repete toda vez que o for terminar de ser executado. Essa é a primeira sintaxe do for. Basicamente, a gente usa essa sintaxe quando a gente está trabalhando com números. Então, por exemplo, deixa eu colocar um exemplo aqui. Se eu quiser imprimir todos os números de 1 até 10 na tela, então eu faço for i igual a 1 do echo $i done. É a mesma coisa daquele for, só que eu estou fazendo em uma única linha. Legal. Então, normalmente essa estrutura de for ela é usada quando a gente está trabalhando com números. Por exemplo, eu quero agora, em vez de incrementar de 1 em 1, eu quero incrementar de 3 em 3. Em vez de começar em 1, eu quero começar em menos 5. Menos 51, tá, funcionou. Legal. Então, com essa estrutura do for, com essa sintaxe, eu consigo trabalhar bem com operações numéricas, operações algébricas. A segunda sintaxe do for que eu queria trazer para a gente, essa é muito mais usada e ela é bem legal. Ela é a seguinte: a gente faz um for, o nome de uma variável, vou usar x, pode ser qualquer nome de variável. Aí eu coloco uma coleção de valores que eu quero que essa variável receba. Por exemplo, A, B e C. Então, para ganhar um pouquinho de espaço, vou colocar o do aqui. E aqui o nosso comando. Por exemplo, eu ia usar um mkdir, mas eu vou colocar um echo só para ficar mais simples. Ok. Vou lá para o terminal para mostrar o que acontece. Ok. Aconteceu exatamente o que a gente tinha previsto. Ele imprimiu A, B e C. Porque a variável x iterou, né, ou repetiu tudo que estava no for para os valores A, B e C. De volta para o quadro. Vamos lá, deixa eu circular aqui cada partezinha do que acontece. O que está em azul é sintaxe. Novamente, esse do pode ser colocado aqui embaixo. O que está em amarelo é o conteúdo do laço. Não precisa ter só um comando, pode ter vários, como a gente já mostrou. O que está em verde aqui, ó, é a variável. E em vermelho, os valores que a variável deve assumir. Primeiro a variável vai ser A, depois B, depois C. Da mesma forma que eu fiz para o for anterior, vou tentar fazer para esse for. Nesse for, o que ele faz é, não tem teste de condição de parada do for, então ele faz exatamente isso, ó, x igual ao primeiro valor da lista, depois executa o corpo do laço. Depois, ó, x igual ao segundo valor da lista, executa o corpo do laço. Depois, x recebe o terceiro valor da lista, executa o corpo do laço. E é só isso. Como só tem 3 valores na lista para x receber o valor, então x só vai receber o valor desses 3. X só vai receber esses 3 valores e parar a sua execução. Eu estou marcando aqui o que é cada parte do laço para a gente fazer a correspondência com as cores.
Esse é o corpo do laço. Novamente, gostaria de frisar. Poderíamos ter várias linhas no corpo do laço, sem problema nenhum. Tá. Então, quando a gente executa esse for, o que ele está fazendo na verdade é ele expandindo e executando algo como se fosse essa parte aqui de baixo. Deixa eu só fechar aqui cada parte. Então essas duas partes são equivalentes. Essa segunda sintaxe do for, ela é muito mais usada que a primeira. Aí eu vou mostrar mais ou menos os motivos. Tá. Deixa eu criar um script aqui. for2.sh. Tá. Se eu tivesse só copiado, seria mais fácil, né? Legal. Então, vou repetir aquele for. Ok. Só para mostrar que a gente pode usar quantas linhas a gente quiser. O corpo do for pode ter quantas linhas forem necessárias. Beleza, tudo funcionando conforme esperado. Só que o poder desse for 2, ele vem da substituição de variáveis. Porque em vez de colocar explicitamente aqui a lista de valores que eu quero que o x receba, eu posso usar ou uma substituição de variáveis ou uma substituição de shell. Por exemplo, eu posso vir aqui, itens, e fazer... Vou colocar mais um D aqui. Então, eu venho aqui, em vez de colocar explicitamente os valores que eu quero, eu posso usar uma substituição de variáveis. Eu acho que itens em português é com N, né? Beleza, e eu espero que ele se comporte imprimindo as letras A, B, C e D. Ok, é aí que está o poder dessa segunda sintaxe do for, que é parecido com o for each das outras linguagens. Quando a gente pode usar a substituição. Por exemplo, em vez de usar uma variável que eu criei, eu também posso utilizar a variável $*. Lembrando, deixa eu só colocar aqui um eco para imprimir o valor de $*. Lembrando que $* é um conjunto com todos os argumentos passados pela linha de comando. Por exemplo, vou passar os argumentos A1, A2, A3, A4, A5. Então, $*, eu não precisava ter escapado o asterisco. Vamos mudar isso lá no script, só por conta de toque mesmo. Executar novamente. Ok, $* são os parâmetros que eu passei, os argumentos que eu passei como parâmetros de linha de comando. É exatamente esse valor que aparece aqui. Então o que eu fiz uma substituição de variáveis no conjunto de itens que o for deve varrer. Então o poder do for vem exatamente daí. Isso aqui é muito comum para trabalhar os argumentos de linha de comando. Outra coisa que é muito comum é simplesmente você fazer uma substituição de shell. Por exemplo, se eu fizer echo ls e fizer uma substituição de shell aqui pelo comando ls, então vamos ver o que vai acontecer. Primeiro, quando eu executo o ls, ele vai me devolver todos os arquivos do diretório atual.
Ó, então é isso que ele está fazendo aqui, ó, o resultado do nosso eco. Então, o que é que o for vai fazer? Na verdade, os arquivos são esses, né? O for vai varrer cada um dos arquivos, porque eles foram dados como uma lista, não é? Eles foram dados como uma lista e o for vai varrer essa lista para a gente. Então a gente consegue iterar sobre cada um dos arquivos. Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, vou criar um arquivo aqui e colocar aqui alguns nomes de pessoas. Legal. Se eu executo cat a.txt, ele me dá uma lista de nomes de pessoas. Então, se eu colocar no meu for uma substituição de shell então ele vai varrer linha por linha esse arquivo. Porque quando a gente fizer a substituição aqui no conjunto de itens que o for deve varrer, vai ser cada linha do arquivo. Vamos ver se funciona. Ok, funcionou a contento. Mas vamos deixar isso aqui melhor? Se eu fizer cat o nome do arquivo, ele vai listar linha por linha. Se eu fizer pipe sort, o que acontece? Ele vai ordenar lexicograficamente para a gente. Então eu posso fazer isso no meu for. Eu posso fazer o meu for ordenar, trabalhar na lista ordenada dos arquivos. Legal. Em vez de usar o sort para ordenar, eu posso usar o grep, por exemplo, para que ele não exiba nenhum nome que tenha a letra A minúscula. E a mesma coisa eu posso fazer lá dentro do meu for. Em vez de usar o sort, grep-v, não exiba nenhum nome que tenha a letra A minúscula. Ok. Então, uma última coisa que eu queria falar, eu acho que eu já mostrei o poder do for, vai ter alguns exercícios para a gente fazer. A última coisa que eu queria falar é que o corpo do for, deixa eu copiar esse for 2 para um for 3, ele pode ter quantas linhas forem necessárias e a complexidade que for necessária. Inclusive, a gente pode fazer algum processamento dentro do corpo do for. Por exemplo, vamos supor que eu quero o comando sec, ele imprime uma lista de números começando do primeiro argumento até o segundo. Então vamos supor que eu quero que x seja 1, x seja 2, então até x ser 100. Legal. Vou manter o script aqui só para a gente ver como ele funciona. Ok, imprimimos todos os valores de 1 a 100. Por quê? Porque o comando sec ele imprime todos os valores do início até o final. Como fizemos a substituição de shell, ele substitui isso por todos os valores de 1 a 100, então ele faz exatamente o que a gente planejou. O que eu quero é, para cada vez que ele fizer o laço, eu gere um número aleatório, entre 0 e 1000, por exemplo. Então vamos fazer igual a uma substituição aritmética. Ok, e agora A é um valor aleatório entre 0 e 1000. E eu quero imprimir A só se A for divisível por 5. Ok, então se A for divisível por 5,
o número A termina com 0 ou termina com 5, não é isso? Então vamos lá, vamos fazer o nosso teste de condição. Então vamos lá. Se sim, ok. Então o primeiro ponto é, eu não estou nem usando o valor da variável x, eu não preciso. Eu só estou usando x como um contador. E além disso, eu vou usar aqui só para mostrar como estava o contador. Nem precisava. Manter aqui o nosso padrão, não é necessário, mas assim a gente mantém o padrão. Então, espera-se, se eu estou gerando 100 números, espera-se que aproximadamente 25 números sejam divisíveis por 5. Vamos ver se funciona. Ok, funcionou o script e (19 números, então seria 1/5 dos números é divisível por 5, né? Então 1/5 de 100 é 20. Eu calculei 25, mas estava errado. Então 1/5 de 100 é 20. Então é isso, pessoal. O que eu queria trazer era isso. Ó, pode ver que, como são números aleatórios, às vezes, né, ele consegue gerar. Ó, na 79ª iteração ele gerou um número divisível por 5, mas na 80ª ele não gerou. Dá para usar o for para muitas coisas, mas normalmente é para evitar fazer tarefas repetitivas. Outro jeito legal de usar o for é com o asterisco. Por exemplo, eu posso fazer for i em asterisco. Esse asterisco vai ser substituído por todos os nomes de arquivos do diretório atual. São os wildcards do shell script. Não é substituição de comando, não é substituição de variáveis. É o próprio bash que substitui o asterisco pelo conjunto de arquivos, de nomes de arquivos do diretório atual. Então é o conceito de caracteres coringa. Fora isso, a gente poderia fazer, por exemplo, f asterisco. Seria só os arquivos, os nomes de arquivos começados com S. Isso a gente viu na nossa primeira disciplina, ISA. Ou eu poderia fazer só os arquivos 1 ou 2 .sh. Legal. Então eu também posso usar os wildcards para dizer quais arquivos do diretório atual ou qual tipo de arquivo eu quero que passe na minha listagem. Eu quero que seja expandido para o for. Por exemplo, eu posso querer só asterisco.txt, que só tem a.txt. Então, é isso, pessoal. Vou tentar fazer um script assim, .sh, que ele diz o nome do arquivo, depois uma linha e depois exibe a primeira linha do arquivo em questão. Ok. Ó, do arquivo for1, a primeira linha é essa. Do arquivo for2, a primeira linha é essa. For3, a primeira linha é essa. Linha.sh, a primeira linha é essa. Deixa eu colocar também o a.txt. Legal, então funcionou. Valeu, pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Essa imagem aqui eu gostei bastante. Espero que tenham gostado também. Valeu, até a próxima e bom trabalho aí com a lista. Até mais.